Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no tema que diz o seguinte: o que devemos fazer para vencer a mentira? A mentira é algo que provém do inimigo das nossas almas. E nós temos que ter a capacidade de Deus para vencer a mentira, porque a própria mentira traz condenação para a alma do ser humano. Em primeiro lugar, agir com sinceridade. Nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, a seguinte expressão: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós vemos aqui a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para nós também nos dias de hoje, que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos tirados das trevas e estamos no reino da luz, no reino do Senhor. Ainda a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, nós vamos ver o apóstolo falando da seguinte maneira: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quantas pessoas que estão afirmando com as suas palavras que amam o seu irmão, que amam o seu próximo, mas são somente palavras, da boca para fora. Mas a recomendação aqui do Espírito Santo é que nós devemos amar por obra e em verdade, ou seja, na prática, no praticar, no realmente fazer o acontecer. O que devemos fazer para vencer a mentira? Em segundo lugar, conhecer a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira se desfaz. A verdade é como a luz e a mentira é como as trevas. Onde está um lugar escuro, quando chega a luz prevalece sobre a escuridão. Assim é a verdade. Então nós precisamos conhecer a verdade de Deus para que a nossa alma seja iluminada e possa ter o entendimento proveniente do Espírito Santo do Senhor. Então, conhecer a verdade. Não escrevo vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Se a pessoa fala a verdade, essa pessoa provém de Deus. Se essa pessoa fala a mentira, ela tem outro proceder, que não é segundo a palavra de Deus, mas é segundo o maligno, o inimigo do ser humano. Ainda lá em João 8:32, nós encontramos o Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, é conhecendo a Deus através da palavra que nós somos libertos de tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor. Então, é conhecendo a palavra, é conhecendo as Escrituras, é conhecendo a Bíblia Sagrada, que nós vamos recebendo a verdade de Deus, e com isso nós vamos nos libertando de todas as trevas, do pecado, da maldade, do inimigo das nossas almas. Então, o que devemos fazer para vencer a mentira? Seguindo o exemplo do Senhor Jesus, os passos do Senhor Jesus. Aí o que nós encontramos lá em Colossenses 3, 9 e 10? Diz o seguinte: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do homem velho com seus feitos e vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós não andamos mais na mentira, estamos seguindo o exemplo de Jesus, porque nós fomos transformados em um novo homem, gerado pela palavra de Deus, nascido de novo pelo poder da água, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então não podemos mais viver na direção da natureza pecaminosa, mentirosa, não, porque nós já estamos despidos do velho homem e vestidos do homem novo, segundo a vontade do Senhor. O que devemos fazer para vencer a mentira? Ter firmeza com as palavras. Mateus 5,37 diz o seguinte: seja, porém,
O vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedente do maligno. Então, o falar do cristão é sim, sim ou não, não. Não há uma mistura. Ora, ele conta uma palavra, conta uma história de um jeito, ali já conta a história do outro jeito. Não, não é assim. A história que nós contamos aqui, devemos contar ali e além. Então, o que nós precisamos ter? Firmeza nas palavras. Se nós afirmamos que Jesus é o Senhor e Salvador, aqui nós devemos afirmar também, do outro lado do mundo, se for possível, que Jesus é a verdade, é o Filho de Deus, é o Salvador. O que mais? O que devemos fazer para vencer a mentira? Buscar agradar a Deus. Provérbios 12, 22 diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então, enquanto os lábios mentirosos, aqueles que andam proferindo mentiras, são abomináveis ao Senhor, Deus tem nojo, Deus abomina, aqueles que praticam a verdade, que falam a verdade, que vivem a verdade, é o prazer do Senhor. E o que você tem feito da sua vida? A sua vida tem sido como um cheiro suave às narinas de Deus? Ou a sua vida, o seu proceder tem sido um mau cheiro diante das narinas de Deus? Você tem sido agradável aos olhos de Deus ou não? O que você fala é agradável aos ouvidos de Deus ou não? Precisamos meditar. Se estamos agradando a Deus, buscando a Deus, fazendo o que Deus quer, continuemos nessa jornada. Se não, você precisa mudar de atitude, mudar de sentido, mudar de direção, se arrepender, se converter e receber a direção do Espírito Santo de Deus. Então, o que devemos fazer para vencer a mentira? Afastar-se da aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, às vezes a pessoa não está praticando o mal literalmente, mas ele está transparecendo a aparência do mal. Isso também é rejeitado pela palavra. Se aquilo ali vai transmitir uma aparência do mal, nós não devemos nos submeter a essa situação, a esse hábito, a essa prática. Não. Se dá aparência do mal, devemos evitar. Ou seja, devemos evitar a prática do pecado em si e devemos evitar até a aparência do pecado. Tenhamos cuidado, porque a Bíblia também condena a aparência do mal. Então, o que devemos fazer para vencer a mentira? Imitar o Senhor Jesus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ou seja, Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então devemos imitar o Senhor Jesus. E quem imita, quem procura ser semelhante ao Senhor Jesus, vai procurar sempre agradar ao Pai. Fazer a vontade do Pai Celestial, porque isso é o que Deus, Senhor Jesus, fez aqui na terra e faz. E nós precisamos, imitando, fazer da mesma forma. Então, o que devemos fazer para vencer a mentira? Não dá lugar ao diabo. Aí nós encontramos lá em Atos, capítulo 5, versículo 3, que Ananias e Safira permitiram que o diabo enchesse o coração deles de um procedimento mentiroso, da mentira, do mal. E eles pagaram com a própria vida. Quando nós olhamos lá para Efésios 4, 26, categoricamente Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo. O diabo é o pai da mentira. Nós vemos Lucas 22, 3, a Bíblia dizendo que Satanás, Judas, permitiu que Satanás entrasse na vida de Judas Iscariotes, fizesse todo o mal traindo Cristo e depois se suicidando e indo para a perdição, o inferno. E nós vemos também lá em Mateus 16, 23, o Senhor Jesus repreendendo o apóstolo Pedro da seguinte forma:
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Nessa mesma passagem aqui, nós podemos entender que se o cristão ele não vigiar e não tiver um cuidado, ele pode ser usado pelo inimigo. Pedro, nesse momento aqui do capítulo 16 de Mateus, ele foi usado por Deus. Deus falou pela boca de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí mais lá na frente, nós vamos, o próprio Pedro, que tempos atrás tinha sido usado pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso, agora estava sendo usado pelo inimigo. Tenhamos cuidado, vigiemos e vemos que devemos vencer. E nós temos condições para vencer a mentira através da palavra de Deus. E com essa palavra, Deus te ajude, Deus te dê vitória hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.